Paz, bem e esperança. Eu sou a reverenda Gabriela e eu estou feliz em poder hoje partilhar um pouco com vocês daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas a partir da oração. Eu agradeço mais uma vez o convite do reverendo Cláudio e segue meu abraço fraterno à IPU de Muritiba. Hoje eu quero partilhar um texto bíblico que particularmente é um texto que eu gosto muito dentro da minha experiência de fé, dentro da minha experiência da oração. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 13, que diz assim: Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Vamos orar juntos e juntas neste momento? Amorosidade divina, nós queremos te louvar, te bendizer, te adorar. Queremos te pedir que continue cuidando de nós, continue cuidando da nossa igreja, continue cuidando de cada família, continue cuidando dos vulneráveis e vulneráveis desta terra. Nos ajuda nesta caminhada que tem tantos desafios, mas que possamos sempre seguir pelo caminho da verdade, pelo caminho do amor, pelo caminho da justiça, pelo caminho de Jesus. Nos visita com cura, com saúde física, nos visita com saúde espiritual, emocional, psíquica. Nos visita, Senhor, porque a tua visita nos alegra, a tua visita nos restaura, a tua visita nos cura, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu estava pensando sobre a oração dentro da perspectiva desse texto, quando o profeta, em nome de Deus, o próprio Deus, fala que nós iremos encontrá-lo quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. E particularmente hoje, quando eu estava pensando nesse texto, na questão de buscar a Deus de todo o nosso coração, eu estava pensando a partir da ideia da nossa vulnerabilidade. Às vezes, ser ou estar vulnerável nos coloca em uma condição até difícil diante da outra pessoa, porque nós nunca sabemos como a outra pessoa vai reagir diante da nossa vulnerabilidade. E às vezes nós observamos tantas orações, e a Bíblia nos fala sobre essas orações, que são orações hipócritas, orações demagogas, orações até bonitas, com uma gramática bem verbalizada, mas são orações que eu penso que estão dentro da ideia de o meu povo me busca com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu não estou dizendo que uma oração bonita é uma oração hipócrita, de maneira nenhuma. Até porque cada pessoa tem uma forma de orar, de verbalizar ou não verbalizar a sua oração, porque nem sempre a gente precisa verbalizar a oração. Às vezes a gente ora com a alma, gemendo em silêncio, com a lágrima, com o pensamento, e Deus está nos vendo e está nos visitando. Mas hoje, particularmente, eu quero lhe dizer uma coisa. Não tenha vergonha de ser vulnerável diante de Deus. Algo que eu gosto demais e que me faz ser apaixonada por Jesus
e pelo Evangelho é entender que diante de Deus eu posso ir exatamente como eu sou, quebrada, muitas vezes em pedaços, muitas vezes me sentindo um nada ou um lixo, muitas vezes me sentindo pequena e suja, muitas vezes me sentindo fraca. E eu penso que quando a Bíblia diz buscar a Deus de todo o coração, a Bíblia está dizendo o seguinte: não tenha medo de ser vulnerável diante de Deus. Apresente-se para Ele exatamente como você está se sentindo. Porque Deus nunca vai brincar com a nossa vulnerabilidade. Deus nunca vai brincar com a nossa dor. Deus nunca vai brincar com as nossas orações. Deus é aquele que desce do céu, se inclina para nós e fica atento para a voz do nosso coração. Então, quando nós irmos ou formos diante da amorosidade divina, nós podemos ir da maneira que estivermos e falarmos para Deus exatamente aquilo que está se passando dentro de nós, aquilo que está fazendo com que a nossa alma grite e peça socorro, aquilo que de fato está dentro de nós e que nós temos por desejo um dia alcançar, os nossos sonhos, os nossos anseios, as nossas dores, porque orar de verdade é nós tirarmos a nossa roupa e apresentarmos a nossa nudez diante de Deus. Orar de todo o coração é apresentar para Deus a nossa verdade, porque nós não corremos riscos de sermos julgados nem julgadas. Algo que me fascina em Deus é entender que quando eu conto para Ele o meu pecado, aquele pecado de estimação que às vezes eu gosto tanto de praticar e que se eu contar para alguém, possivelmente até como pastora, vai me dizer: mas Gabriela, você é pastora, você não pode cometer tal coisa. Mas Deus olha para mim todas as vezes que eu confesso o meu pecado, porque Ele sabe que se eu não conseguir ainda essa libertação, é porque é uma fraqueza na minha vida. E Ele sabe que se eu confesso, se eu abro a alma para Ele, é porque eu tenho desejo de mudança, mas ainda não consegui. Então Deus olha para mim e diz: eu te perdoo. Ele não diz: eu te disse para você não fazer isso. Ele diz: eu te perdoo, vá e siga a tua vida. Refaça seus caminhos. Meu irmão, minha irmã, de fé, de caminhada. A oração, nós sabemos disso, é essencial na nossa vida. A oração na nossa vida é uma força. A oração na nossa vida é um rio que nos banha e nos molha num dia de muito calor. A oração na nossa vida é como um agasalho quente no frio de agosto. A oração nos aquece, nos refresca, nos renova, nos fortalece nessa nossa caminhada que a cada dia a gente olha com tantas questões acontecendo. Questões climáticas, catástrofes ambientais, questões de saúde,
questões financeiras, questões na política que desfavorece e diminui mulheres e crianças, questões na igreja, dificuldades, problemas que nós temos na família, no trabalho, nas nossas convivências, na cidade que moramos, na sociedade que nós fazemos parte. Sonhos que temos, ambições que temos, projetos que temos. E acima de tudo, permear tudo isso, equilibrar tudo isso com a nossa caminhada de fé, priorizando sempre o reino de Deus, na compreensão de que quando eu busco primeiro o reino de Deus, as demais coisas nos são acrescentadas. Eu quero estimular você a cada vez mais buscar ao Senhor de todo o seu coração. Não tenha vergonha de dizer para Deus o que você quer ou onde está a sua dor. Não tenha vergonha de ser vulnerável diante de Deus, de se mostrar diante de Deus, de mostrar as suas fraquezas diante de Deus, porque Deus te vê, Deus te enxerga, nos enxerga lá no profundo, esquadrinha os nossos pensamentos. E a Bíblia diz que nós encontraremos Deus quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. Como diz a canção, eu te busco, te procuro, ó Deus. Deus quer ouvir a nossa voz cada dia mais. Deus quer ouvir a oração que sai da alma, não dos lábios. Deus quer ouvir e ver a nossa vulnerabilidade, porque Ele a trata, ou nos trata, com muito amor e acolhimento. E nós encontraremos a graça, a força e os milagres que precisamos, à medida que buscarmos a esse Deus de todo o nosso coração. Que Deus continue renovando a nossa fé. Que Deus continue renovando o nosso ânimo. Que Deus continue restaurando as nossas vidas. Que Deus continue nos conduzindo neste caminho de sinceridade, de verdade, de vulnerabilidade diante dele. De abrirmos o nosso coração diante dele. E que nós possamos experimentar a presença dessa mãe que se importa e que cuida das nossas necessidades. Porque para Deus Mãe, as nossas necessidades, as nossas dores, os nossos gemidos, os nossos gritos de socorro, de clamor, são sempre uma prioridade. Não desista de orar. Lembre-se, nós vivemos em um mundo que tudo é muito rápido. Mas a mulher do fluxo de sangue, sensacional aquela mulher. A Bíblia tinha que ter o nome daquela mulher. Quem sabe o nome dela era Gabriela. Passou 12 anos sofrendo, excluída de um sistema patriarcal, excluída por uma religião que punia. Mas um dia ela encontrou-se com Jesus. 12 anos. E ela não perdeu a esperança. Claro que teve momentos de muito desespero.
eu imagino. Mas não vamos desistir. Vamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. O mundo precisa de paz. O mundo precisa de justiça. As mulheres precisam de dignidade. Precisamos de uma igreja renovada em fé e alegria. Precisamos de uma igreja de oração e de ação. Precisamos nos movimentar e dançar a dança do Espírito, que nos convida a buscarmos a Deus de todo o nosso coração. E assim nós o encontraremos. Portanto, não deixe de bater, não deixe de pedir, porque a quem bate se abre e a quem pede se dá. Deus nos fortaleça e nos renove. Amém e amém.